Presidente, existem 3 requerimentos que vão ser votados aqui nessa plenária, já amplamente discutido. Requerimentos do vereador Luiz Eustáquio. A gente preparava e organizava também uma série de requerimentos, de proposições que indiquem, inclusive, para a gente poder finalizar, acabar com a Zona Azul aqui na cidade do Recife. Esse é o propósito. A gente encerrar essa política que não agrega nenhum valor, que só apenas arrecada recurso do contribuinte, mas não melhora mobilidade, não dá segurança ao usuário, nada, presidente. Eu subo essa tribuna exatamente para falar desses 3 requerimentos importantes. Um deles fala sobre o reboque dos carros. O que acontece hoje? Pessoas que estacionam em lugares irregulares e também pessoas que fazem uso do Zona Azul, ao estacionarem seus veículos, eles correm um grande risco cometendo a infração, e aí abre-se um parênteses: quem comete a infração obviamente tem que pagar, precisa responder pela infração cometida, mas nós não podemos aceitar os abusos que são realizados. O que acontece hoje? Veículos estacionados em lugares irregulares ou veículos que estão submetidos ali ao tempo do Zona Azul são rebocados sem que haja nenhuma comunicação prévia aos seus proprietários, aos seus pagadores de impostos, aquela pessoa que pagou caro para ter aquele patrimônio, para ter aquele bem. O Zona Azul, por exemplo, ao estacionar o veículo, existe um alerta no aplicativo de que aquele tempo está vencendo e que, portanto, a pessoa precisa renovar. Só que muitas vezes, mesmo sendo alertado, as pessoas passam batido por um descuido. E aí o que acontece? Quando retorna para buscar o veículo já não está mais estacionado naquele local. E aí o proprietário fica sem saber se o veículo foi rebocado ou se levaram o seu patrimônio. Geralmente parte-se para fazer um BO e aí começa a luta do pagador do imposto, do contribuinte, para correr atrás do seu patrimônio, porque hoje não existe nenhuma notificação de que o veículo está sendo rebocado. E para piorar, na sexta-feira, quando isso acontece, no final de semana, a empresa que recolhe o veículo simplesmente não funciona. Ou seja, no sábado e no domingo, a pessoa não pode reaver o seu veículo. Isso sem falar, presidente e vereadores, de um fato muito importante, é que não há o cuidado, o zelo ao rebocar esses veículos que sofrem danos. Quem responde por esse dano? Nós precisamos organizar um projeto de lei para padronizar essas ações. Vou repetir: ninguém é contra sanção, punição para aquelas pessoas que cometem uma infração. É óbvio que essas pessoas precisam responder por isso. Mas o que nós não podemos tolerar é que seja implementado aqui no Recife, ou que continue, porque na verdade já é implementado uma indústria de multa. Nós precisamos ter uma comunicação eficiente de que a infração ocorreu, de que a pessoa vai pagar uma multa e que, se estiver previsto no Código de Trânsito, claro, aquela pessoa vai ter o seu veículo rebocado, mas ele precisa ser informado. O serviço precisa ser prestado com qualidade. É interessante perceber que essas empresas que prestam serviço para a autarquia não têm transparência com essa realidade. E o pior é que o proprietário do veículo paga por cada diária que esse veículo fica naquele pátio daquele depósito. Ou seja, ele não pode retirar o veículo no sábado, não pode retirar no domingo, porque o depósito não funciona, mas ainda assim ele paga pela permanência daquele veículo nos finais de semana.
Então existe uma solução, que é exatamente o que pede esse requerimento, que no próprio aplicativo já se alerte que o veículo está sendo rebocado. E mais, nós precisamos ampliar essa realidade para que o agente que aplicou a multa aguarde o proprietário do veículo para entregar a notificação e informá-lo que o veículo foi rebocado. Mas eu quero fazer o registro, presidente, que na verdade a minha luta é para que acabe o Zona Azul. Porque, como eu disse, o Zona Azul é meramente um arrecadador de imposto. É um dinheiro que não se tem transparência com o que se faz com ele. Isso não ajuda na mobilidade, isso não ajuda nem traz para o cidadão recifense mais segurança. Então são impostos que são pagos, mas que não têm retorno nenhum para a população. Vou repetir aqui os requerimentos que estão sendo discutidos. Uma indicação ao presidente do CTTU, no sentido de disponibilizar serviços de atendimento a proprietário de veículo rebocados durante o final de semana e em feriados. Tem que funcionar. A pessoa tem que ter o direito de resgatar o seu patrimônio. E a gente sabe que muita gente luta a vida inteira para poder ter o seu carrinho, para poder ter o seu veículo. E não pode, nós não podemos aceitar que haja negligência, que haja desconforto, inclusive, ou degradação desse patrimônio, desconforto desses usuários. O outro requerimento pede para implementar um serviço de notificação no aplicativo do Conecta Recife e no aplicativo também do Zona Azul. Isso vai minimizar, mas não vai parar os problemas que acontecem, porque estamos tratando aqui de um requerimento que fala, que toca o contexto do Zona Azul, mas e aqueles veículos que estão estacionados em lugares irregulares? O proprietário precisa ter o conhecimento de que o veículo está sendo rebocado, de que o veículo não foi roubado. Inclusive, ter garantias de que esse reboque não vai, de forma nenhuma, afetar o seu patrimônio. Outro requerimento faz um apelo aqui para que seja possível disponibilizar serviços de atendimento aos proprietários de veículos rebocados durante os finais de semana. Isso aqui acontece e é preciso a gente ter atenção, porque se inicia após o reboque do veículo uma verdadeira peregrinação do proprietário para saber o que aconteceu, para onde foi levado, qual é o procedimento para retirar aquele veículo, como é que se emite a guia para pagamento da multa. Não há transparência, não existe melhoria na mobilidade, não existe melhoria na segurança, e é importante a gente fazer o registro que, além do pagamento do Zona Azul, o camarada tem que dar o dinheiro para o flanelinha também. Eu não estou aqui generalizando e nem acusando, porque numa das capitais que tem o maior número de desemprego, o recifense tem que se virar para poder comer, beber e se vestir. E o trabalho é isso, o trabalho faz com que as pessoas levem dignidade para as suas casas. Mas nós precisamos fazer justiça, agir com justiça. O que acontece é que muito desses flanelinhas, que não têm atividade regulamentada, obviamente, ameaça aquelas pessoas. Muitas denúncias chegam ao nosso mandato de veículos que foram arranhados, depredados, porque simplesmente se negou a dar o valor para o flanelinha. Então falta segurança, falta mobilidade, falta transparência com tudo que é arrecadado com o Zona Azul. Por tudo isso, eu faço o registro nessa tribuna que eu sou contra o Zona Azul, eu sou contra o Zona Azul. Nós precisamos acabar com essa indústria de multas que se instalou aqui na cidade do Recife. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Obrigado.